Alô? Quem tá falando? Quem? Ô, meu chefe, tudo bem? Maravilha! Epa, como assim, pessoal tudo parado? Ah, você tá de brincadeira? Lógico que eu avisei, ô doido, tá aqui nos meus controles. Não, tá tudo certinho aqui, ó, tá tudo... Pera aí um pouquinho, tô abrindo o meu sistema aqui. Aguenta aí que eu já vou achar pra você qual foi a ordem de produção que eu disparei hoje. Pera aí, ó, já te falo, o que nós vamos produzir? Pera aí. Ó, hoje nós vamos produzir, passei pessoal aí, o modelo Standard Premium. Como assim não chegou a matéria-prima desse modelo? Então é por isso que eles estão parados, então. Mas pera aí, eu vou abrir meu sistema aqui. Pera aí, já vê. Pera aí que eu estou abrindo meu sistema. Pera aí que travou a tela. Eu já te falo o outro modelo que nós vamos produzir na sequência, então. Tá aqui tudo no controle, certo? Ó, então, vamos produzir agora o modelo de luxo. Beleza? Isso, modelo 2 aí. Pode avisar o pessoal. Tá? Aqui tudo certinho, aqui tá tudo controlado, tá tudo dentro dos conformes, dentro do que prega o protocolo de gestão, tá bom? Abraço, até mais. Outro, até mais, tchau. Parece brincadeira, mas muitas empresas, no atual contexto, um contexto tão dinâmico, tão competitivo, com uma concorrência tão elevada, né, ainda administra os seus processos de produção, ainda, se é que nós podemos chamar isso de administrar, né, com base no achismo, com base no empirismo, naquelas anotações paralelas, né, a cadernetinha, o controle de estoque ali nas cartelinhas de Cardex. Quem já passou 200 aí, como é o meu caso, sabe bem o que era o tal do Cardex, era só para perder, encardir aquela papeleta que não controlava coisa nenhuma. E aí eu volto ao contexto industrial, ao contexto organizacional atual. Será que essa é a forma correta? Será que uma empresa que age desse modo, que age dessa forma, pode dizer que ela tem competitividade no mercado, né? Será que ela pode atestar que ela tem perenidade, ou seja, ela pode se manter firme, né, no mercado? Ela realmente atende às necessidades, os desejos dos seus clientes? Eu duvido muito, e exatamente por conta disso, para que nós possamos nos afastar desse empirismo, para que nós possamos nos afastar dessa administração com base no achismo, é que eu convido você, a partir de agora, a vir comigo ao fantástico mundo da gestão estratégica, da gestão exitosa dos processos de produção. Olá! Eu sou o professor Edmarcos e a partir de agora eu começo a lhe apresentar o contexto, o cenário, as técnicas, as estratégias e os conceitos de gestão da produção. Por isso o grande objetivo do nosso primeiro encontro, desse nosso primeiro momento, é exatamente lhe apresentar quais são os conceitos de gestão da produção. Para isso também é fundamental que nós entendamos o que é produzir, o que é o processo de transformação, quais são os elementos, quais são os fatores que estão relacionados a esse processo, os fatores e elementos essenciais a esse processo. E aqui eu já posso lhes adiantar alguns elementos bastante críticos, por sinal, ou seja, são aqueles elementos que demandam maior cuidado, que demandam maior criticidade, ok? Então, seja muito bem-vindo e me acompanhe no quadro. Bora lá. Olha só. Falei para você sobre o objetivo da nossa aula, né, e do que se encarrega a gestão da produção. Aqui nós temos, em um primeiro momento, né, aquela ideia de que a produção e a sua consequente gestão, ela se encarrega apenas do processo produtivo. A entrada de matéria-prima ali numa máquina, uma injetora, uma extrusora, por exemplo, né, aquele processo de transformação e a saída do produto acabado. Bom, aqui nós já temos que quebrar esse paradigma. Eu falo que parte da nossa disciplina é também desmistificar alguns equívocos em relação à gestão da produção.
A produção, o departamento de produção, em hipótese alguma, ele pode ser considerado dentro de uma empresa como uma ilha, como se só existisse esse departamento. Ele é um sistema plenamente aberto. O que eu quero dizer com um sistema plenamente aberto? Ele se relaciona e influencia outros setores da mesma forma que ele também é influenciado por outros departamentos. Bom, o financeiro faz tudo errado, está com tudo atrasado, esquece de pagar os boletos. Bom, o fornecedor não vende, matéria-prima não chega, eu não consigo produzir. O comprador esqueceu de comprar, não mandou e-mail, matéria-prima não chegou, eu não consigo produzir. O RH contratou lá o colaborador sem as habilidades, as técnicas, os conhecimentos necessários para operar aquela empilhadeira, que abastece a linha, para operar aquela determinada máquina. Pronto, eu tenho um problema que irá impactar diretamente no meu processo produtivo. É por isso que eu falo, o departamento de produção, em hipótese alguma, ele deve ser enxergado como uma ilha. Então, desde o momento lá da concepção, do desenvolvimento do produto, né, no momento da aquisição de matérias-primas, dos demais insumos necessários para atender essa demanda produtiva, eu como departamento de produção, eu como gestor, como supervisor, como ligado ao PPCP, né, que é o Departamento de Planejamento, Programação e Controle da Produção, eu preciso direcionar, eu preciso apontar a aquisição do produto. Olha, esse tem melhor qualidade, olha, esse daqui está dentro dos padrões de qualidade ou os padrões técnicos que o nosso produto requer. Tudo bem? Então é por isso que eu falo que o departamento de produção, ele é um sistema aberto. Então, desde lá da concepção do produto, o desenvolvimento, a aquisição de insumos, o próprio processo de produção, a produção se encarrega e ela também tem determinada responsabilidade até na forma como a minha matéria-prima é organizada, como ela é alocada, como ela é estocada. Peraí, isso aí é um produto que demanda refrigeração. O que ele está fazendo num armazém seco? Olha, esse produto, ele precisa estar longe de ambientes úmidos, de ambientes onde há muita variação de temperatura, então ele tem que estar num armazém de carga seca, né? Ah, mas peraí, Edmarcos, isso daí não é responsabilidade do estoque? É. Mas para o bem global da empresa, se o estoque, se os encarregados de armazém não viram isso, os responsáveis, cabe à produção também zelar pela integridade dos seus insumos ou do seu próprio produto acabado. Dando continuidade, nós temos algumas outras incumbências, né? Então falei para você aqui, ó, desenvolvimento do produto em relação às matérias-primas, outros recursos. Quais outros recursos? Eu não demando só matéria-prima dentro da empresa, eu demando também mão de obra, tecnologia, informação, maquinário, ferramenta, outros equipamentos, né? O próprio processo de distribuição. Ah, mas é ele que distribui? É esse setor que vai lá entregar? É claro que não, mas ele orienta a forma de acondicionamento, a fragilidade, como que o produto deve ser acondicionado, ok? Então, o que nós podemos falar em termos de produção? O conceito de produção é uma atividade de combinação de fatores, aos quais nós chamamos de sistema, que tem como finalidade satisfazer as necessidades do ser humano, ok? Aqui, nós precisamos ampliar essa nossa visão. Sabe por quê? Porque eu, Edmarcos, não tenho só necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho também desejo, e nós temos algo que é cada vez mais complexo de se atender. É aquilo que nós chamamos de mãe da frustração, que é a expectativa, ok? Então, quando nós falamos que a produção tem que atender apenas às necessidades, ela passa a ter uma visão bastante genérica, uma visão bastante simplista. Então, é por isso que nós falamos, olha, cabe à produção atender sim às necessidades, os desejos, mas também as expectativas. E é por isso que nós falamos, então, que a produção é o ato de transformar insumos em um produto acabado a fim de agregar valor, ok? Dando continuidade,
Quando nós falamos de processo de transformação, e aí eu tenho aqui alguns elementos fundamentais. As minhas entradas, as quais eu também as denomino como inputs, né? Então, os pedidos, matérias-primas, informações, mão de obra, tecnologia, as próprias instalações, a infraestrutura da empresa, que serão submetidos a um processo, aí operações, transformações, agregação de valor e darão origem às saídas, as quais nós denominamos também como outputs. Então, seria em forma de produtos, em forma de serviços e até mesmo em forma de informações. Ah, eu vou ler o jornal, eu vou lá, acesso lá o meu tablet, ou o meu computador, ou o meu notebook para ver uma notícia. Aquilo ali é uma saída, aquilo ali é um produto, ok? Mas a gestão da produção sempre aconteceu dessa forma, né? Hoje nós sabemos o quanto que a gestão da produção ela está em voga, o quanto que se olha com cuidado para essa forma de gerenciamento. Sabe que ali, para que eu possa para que eu possa continuar competitivo, para que eu possa continuar forte no mercado, ali eu não posso ter desperdício. Ali eu não posso ter superdimensionamento de estoque ou de produto de matérias-primas ou de produtos acabados. Eu não posso ter o superdimensionamento de mão de obra. Hoje, os volumes, os níveis, as margens de lucro são cada vez menores. Então, consequentemente, eu tenho que ter um processo de gestão acurado para que esses desperdícios, para que essas perdas não venham a inviabilizar a minha operação, não venha comprometer, principalmente financeiramente, a minha operação. Ok? Mas, como eu sempre falo, nem sempre a gestão da produção recebeu essa atenção, recebeu toda essa relevância que ela tem hoje. E é por isso que é tão importante nós entendermos a evolução histórica da gestão da produção, que começa mais ou menos lá em 1900, né? Quando ainda nós tínhamos uma produção praticamente toda agrícola. O que nós tínhamos de industrialização nessa época era muito pouco, né? Até mesmo em termos de produção, em grandes volumes, e principalmente a automação, zero. Tinha lá alguma coisinha assim, mas era bastante irrelevante. Dando continuidade aqui na evolução, nós vamos lá para o ano de 1950. Essa década ela é muito importante, porque aqui nós temos o início do processo de industrialização, né? E uma maior demanda por equipamentos, por ferramentas, por uma mão de obra mais especializada. Então, junto com esse processo de industrialização do nosso país, começa aí também um processo de modernização da gestão da produção. 1990, abertura de mercado, quebras de barreiras tarifárias, de barreiras não tarifárias, né? Então, a abertura dos portos brasileiros, né, que ocorreu nessa época, já que nós tínhamos um processo de superproteção do mercado interno. Então, nós consideramos essa década aí como um divisor de águas para a gestão da produção, porque nós passamos a produzir muito mais agora com a possibilidade de exportação e também importar outros insumos, importar outras matérias-primas. E aí no ano 2000, de 2000 para cá, nós continuamos em uma constante evolução, cada vez mais modernização, globalização e avanço da tecnologia são dois fatores que contribuíram substancialmente para chegarmos aonde nós chegamos hoje, e agora nós temos ainda uma outra vertente, que é a gestão da produção voltada também para a responsabilidade socioambiental. Eu preciso produzir? Devo produzir. Entretanto, sem agredir o meio ambiente, sem agredir, né, as nossas estruturas fluviais, a nossa fauna e a nossa flora. Ok? E quanto aos sistemas de produção? Então, nós falamos o seguinte, nós temos 3 sistemas de produção. Na verdade, nós temos 2 que depois vão dar origem a um terceiro sistema. O primeiro e o mais comum é o que nós chamamos de sistema de produção empurrado.
Ou seja, por meio de média, de análise de séries temporais, primeiro se produz e depois empurra para o mercado. É o que acontece com a maioria dos produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza para casa, né? Preciso fazer aquela macarronada, dou um pulo no mercado, compro lá o meu macarrão, 200 gramas de carne moída, um molhinho de tomate, partiu para casa. Ou seja, eu não encomendei, já estava lá. Agora, o sistema puxado não. Para que tenha início a produção, eu, o consumidor, tenho que dar o start. É o que acontece com móveis planejados. Por que eu quero um móvel planejado? Porque eu quero que aquele móvel atenda a algumas especificações, algumas imposições. Essa é a principal característica da produção puxada, né? Atender a essas especificações, a customizações. Enquanto no sistema empurrado, não. Padronização, até mesmo a padronização em massa, ok? E aí eu falei para você o seguinte, olha, nós temos 2 sistemas que dão origem a um terceiro. Algumas empresas tanto trabalham no sistema de produção empurrado, ou seja, produz de forma padronizada, em grandes volumes, para atender o mercado, mas também produz de forma puxada, né, atendendo a especificações dos clientes. Trabalham com os 2 sistemas de produção. E aí nasce o terceiro sistema, quando eu tenho a junção do sistema empurrado com o sistema puxado, então eu falo que essa empresa atua sobre um processo de produção, sobre um sistema de produção, ao qual nós denominamos como sistema híbrido.